O Foro de São Paulo mudou de nome, mas não de estratégia, de objetivos e nem abandonou as práticas criminosas. Sobre isso nós vamos falar daqui um pouco, mas antes quero convidar você a se inscrever em nosso canal, compartilhar o conteúdo e ativar o sininho. Tive uma intercorrência de saúde nas últimas 48, 60 horas, razão pela qual estou um pouco debilitado, mas eu creio que é importantíssimo a gente ter essa conversa para que se clareie um pouco mais o que está acontecendo em Nuestra América. O Foro de São Paulo mudou de nome e agora se chama de Grupo de Puebla. Puebla é uma cidade no México. O México é presidido por um esquerdista. Então começa a fechar um pouco a coisa. A reunião lá foi nos dias 12, 13 e 14 de julho desse ano. Você há de lembrar que é mais ou menos quando acontecem os incêndios na Amazônia e a repercussão desses incêndios no mundo. Se você acha que tudo isso é acaso, é bom você voltar a olhar novelas na TV Globo, porque realmente existem muitas convergências apontando para que, a partir daquele evento lá em Puebla, o crime organizado da esquerda voltasse a atuar de forma muito direcionada. Depois você tem eventos em vários países. Você tem eventos no Peru com a destituição do Congresso, você tem eventos na Bolívia, você tem a volta das Farc na Colômbia. Por falar em Bolívia, é importante que as pessoas fiquem atentas para o fato de que Evo Morales está tentando dar um golpe lá na Bolívia e forjar o resultado da eleição, mas isso é tudo normal. Nesse meio tempo também, olha só, a ONU deu um assento no Comitê de Direitos Humanos, sabem para que país? Para Venezuela. Olha, isso é muito mais do que uma ironia, isso é muito mais do que uma hipocrisia, isso é um tapa na cara da humanidade. Pois bem, depois você tem o derramamento de óleo na costa brasileira, no cinturão vermelho do Brasil. Acaso também? Você acredita mesmo no que o Jornal Nacional coloca no ar, né? E isso é um problema, não para mim, mas para você que continua acreditando na versão da notícia que o Jornal Nacional costuma passar. É importante encadear todos esses fatos que redundam nos violentos manifestos lá no Chile, que são manifestos com o mesmo padrão de técnica de ataque que já estava acontecendo em outros países. É importante observar que esse povo se organizou através deste encontro em Puebla, no qual estavam representantes de 10 países, inclusive canalhas brasileiros, e que definiram as linhas de ação política do grupo que é controlado, que é ligado aqui no Brasil a PCC e outras facções criminosas. É importante observar que as práticas, os ataques, a conduta dos delinquentes nos ataques em outros países se repete. É um modus operandi permanente. Vocês imaginam que agora, nesse fim de semana, a Argentina deve eleger a dupla presidencial que tem a vice que vai mandar, com a Cristina Kirchner. Imagina a pressão que vai ficar sobre o Brasil. Há uma possibilidade de que a Frente Ampla perca o domínio no Uruguai, mas a gente ainda tem que esperar o desdobramento da eleição entre os orientales. Então, vamos observar bem como esse pessoal resolveu agir. Eles não aceitam as regras do jogo democrático. Eles não aceitam a alternância de poder. Eles não aceitam que o país detenha o controle do seu destino. Em todos os sentidos e em todos os países, eles sucumbem ao tráfico. No México, por exemplo, o filho do Chapo foi preso. O governo, forçado pelo tráfico, soltou o menininho. E depois tem gente que acha que o muro que o Trump propõe na divisa não é necessário. Eu não descartaria que em breve o Brasil tivesse que se preocupar em fazer muros na fronteira ou, no mínimo, ampliar substancialmente a presença das Forças Armadas nas áreas de fronteira.
porque muitos cubanos, muitos venezuelanos especialistas em ataques estão sendo infiltrados, como foram pegos lá no Chile. Então, o que a gente pode detectar desse movimento que está acontecendo agora na América Latina? O Foro de São Paulo mudou de nome, mas continua sendo um agrupamento de criminosos, de narcotraficantes e de assassinos. Sou Alfredo Bessoff, jornalista. Você pode não concordar com o que eu digo, mas eu tenho o compromisso de não silenciar.